Ora viva, saudações aí para casa. O meu nome é José António e hoje, aqui no Perspectivas, tenho um convidado especial. Professor Joaquim Melo, um homem que há muitos anos na docência se interessa por um tipo muito especial de alunos. São os alunos que têm uma incapacidade auditiva, a surdez. E o modo como estes alunos se integram nas escolas é algo que nós aqui vamos tentar perceber como é feito. Professor Joaquim Melo, muito obrigado por aqui estar para falar de um tema que é, na minha opinião, bastante importante porque tem a ver com a integração dos alunos nas escolas e, em especial, o mundo dos alunos com este handicap, digamos, esta dificuldade que é a surdez. A surdez é, de facto, uma restrição muito forte à integração nas escolas deste tipo de alunos. Bom dia, antes de mais quero agradecer o convite, é sempre um prazer estar aqui neste programa. Agradecer também à Intérprete de Língua Gestual Portuguesa, Alexandra Ramos, pela disponibilidade e pela amizade, que também somos amigos há muitos anos. Feitos os agradecimentos também, uma saudação especial para a comunidade surda. A pergunta que me faz, vem ela toda armadilhada do meu ponto de vista, porque, enfim, está muito configurada por um paradigma sobre os surdos, designado por vários investigadores como o paradigma médico-patológico dos surdos. É um paradigma que, de facto, os caracteriza como referiu, com incapacidade, handicap, déficit, ou seja, é um paradigma extremamente negativo sobre os surdos, em que os concebe como incapazes. E, portanto, a partir dessa concepção, estamos a ver o que é que se pode dizer. Portanto, se têm um handicap, se têm incapacidades, portanto, serão incapazes disto ou daquilo. E depois também referiu que esse handicap dificulta a sua integração. E, portanto, eu começaria por dizer que temos que mudar o paradigma. Esse paradigma, em termos de educação, foi depois adotado por aquilo que se designa de oralismo, que é precisamente baseado na noção de que o surdo tem um handicap, tem um déficit, que é preciso curar, que é preciso remediar. E, portanto, o esforço da educação não está tanto em responder às necessidades próprias dos surdos, mas em torná-los ouvintes, em torná-los naquilo que eles não são, numa coisa que não são ouvintes. E, portanto, essa ideia depois traz representações sociais extremamente negativas sobre os surdos, e essas sim é que são um verdadeiro handicap, uma verdadeira incapacidade de entendermos e compreendermos os surdos. E, portanto, eu penso que é fundamental repensarmos o paradigma que nos leva a falar dos surdos como deficientes, como tendo incapacidade, como não sendo capazes disto e daquilo, e, portanto, focar os surdos num outro paradigma, um paradigma socioantropológico, que os configura já não como indivíduos com déficit ou incapazes, mas como indivíduos que pertencem a uma cultura diferente da dos ouvintes, as culturas surdas, com uma identidade própria, com línguas próprias, e isso sim faz deles participantes legítimos das sociedades em que estão incluídos. Já não diria integrados, porque o ser integrado é diferente do estar incluído, e mesmo quando falamos em inclusão temos que ver o que é que estamos a falar. Porque se continuamos a pensar que os surdos são incapazes e que têm um handicap que os impede disto ou daquilo, portanto, não sei que inclusão é que nós vamos, enfim, proporcionar aos surdos. De maneira que eu achei muito interessante o modo como colocou a questão, porque nos dá a oportunidade para refletirmos logo aqui sobre estes grandes paradigmas sobre os surdos, não é? E a necessidade das sociedades repensarem as suas representações sobre os surdos, bem como a escola, porque depois isso é transportado para a escola. E, portanto, quando se fala em adaptações curriculares para os surdos, o que é que se faz? Pensa-se como um ouvinte
E, portanto, olha-se o surdo como incapaz e as adaptações curriculares consistem em olhar para os programas das diferentes disciplinas e dizer assim: ele é surdo, então não consegue, então corta-se o programa. Verbos, tira. Tira, e, portanto, o currículo fica minimalista, completamente reduzido, e, portanto, a educação que se propicia aos surdos é uma educação que não tem qualidade. E aí sim estamos a fazer deles, estamos a provocar neles sérios handicaps. Claro. Porque não estamos a contribuir para o seu desenvolvimento cognitivo, emocional, social. Ou seja, não o estamos, de facto, a considerar. Muito bem. Eu recordo que há uns anos atrás, quando eu era estudante, enfim, naquilo que hoje se chama primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, mais tarde o secundário, e não me recordo de alguma vez ter tido colegas surdos ou invisuais. Não me recordo. E não perfilho, embora não esteja aqui para dar opiniões, não perfilho desta opinião que alguns investigadores têm sobre, os ouvintes, aqueles que não têm este tipo de dificuldades, estão a estigmatizar aqueles que as têm. Não creio que seja nada disso, até porque aquilo que hoje observamos nas escolas, dou de barato não em todas, mas em algumas escolas, exemplos de ir ao encontro de ultrapassar estas dificuldades. Não deixam de o ser. Eu entendo que isto é um pouco como aquela rábula dos internados no Júlio de Matos. Não é? Eles dizem lá, malucos são os que estão lá fora. E aqui há essa preocupação, claramente. Há essa preocupação nos órgãos de comunicação social. A TVL é o primeiro programa que tem com linguagem gestual, ou língua gestual, para ser mais correto. Outros canais de televisão já o fazem há algum tempo também. E, portanto, este é o contributo que nós damos. E, como sabemos que nas escolas tem havido um esforço muito grande, se calhar não com as verbas que necessitam, se calhar não com os apoios que necessitam, mas algo já se vai fazendo. O salto, relativamente ao passado, é francamente diferente para melhor, não é? E aquilo que eu gostaria de perceber era, da experiência que o professor tem e das intervenções que tem tido nas escolas por onde tem passado, como é que a adaptação, enfim, a este mundo que se foi construindo, colocando de lado estas pessoas que têm estas incapacidades ou que não têm as capacidades que os outros têm. E estou a falar aqui dos surdos, podia estar a falar dos invisuais, podia estar a falar aqui, enfim, de outros alunos com outro tipo de dificuldades que existem. Que tipo de dificuldade ou que tipo de resistência ou que tipo de obstáculos é que eles têm de vencer para conseguirem tirar os seus cursos, para depois se ingressarem na vida profissional, por aí fora? Bom, as questões são tantas que levantou, são muitas. Que eu vou tentar responder, não a todas, mas telegraficamente, o mais possível. Antes de responder ao que me pergunta, também quero falar aí da questão dos invisuais, porque invisual é uma palavra complexa. Estamos a negar o visual. E, de facto, quando se refere aos indivíduos como invisuais ou deficientes visuais, estamos a fazer o mesmo quando dizemos aos surdos que são isto ou que são aquilo. Portanto, só para salvar, de facto, é muito complexa essa designação às pessoas cegas, porque, de facto, são cegos, portanto, não são invisuais. Temos um ponto de encontro. Quem convive com a comunidade dos cegos sabem que eles são visuais. Exatamente. Não é? Portanto, não têm nada de invisuais. Aliás, é um mistério para nós que vemos como é que os cegos se vestem, combinam cores, e se penteiam e se fazem a barba, etc, etc. Portanto, isto para dizer que eles têm altas capacidades de visualidade. Sem dúvida. Portanto, também, mas enfim, o nosso foco não são os cegos, ficará para outra oportunidade, com certeza. Sobre os surdos, a educação dos surdos, eu reconheço que quer dizer, se olharmos para a educação, para a história da educação dos surdos, das comunidades surdas, houve de facto grandes passos. Quer dizer, se remontarmos a muito anterior à história da humanidade, vemos que há situações ambíguas, bivalentes entre
os surdos são capazes, os surdos não são capazes, portanto põe-se sempre a tónica do surdo, da capacidade ou da incapacidade. E tempos houve em que eles eram considerados completamente incapazes e, portanto, excluídos de qualquer tipo de educação, a começar pelas famílias, não é? Outros tempos houve em que eles eram considerados como uma espécie de deuses, por exemplo, nas culturas egípcias. Os surdos eram mais próximos dos faraós, porque pensava-se que como eles não ouvem, portanto não percebem, e portanto mantêm um segredo. Eram mais confiáveis. Eram mais confiáveis. Porque é estigmatizante, porque de facto os surdos comunicam, os surdos estruturam-se em termos de visualizado. E portanto, embora não ouvindo, compreenda perfeitamente o que está a passar à sua volta, tirando as suas ilações. Depois, quer dizer, foram sendo educáveis sobre vários paradigmas, não é? Ou sobre o paradigma da beneficência, os padres, enfim, as igrejas, olhavam para eles com uma certa pena, um certo dó, e foram também, enfim, acolhidos nesse paradigma e começaram então por pôr a hipótese de serem educáveis. Mas sempre nestes 3 ou 2 grandes paradigmas, que é tentar oralizá-los, tentar fazê-los ouvintes, portanto não os considerando como diferentes, mas a todo esforço tentar que eles oralizassem, que eles aprendessem como os ouvintes, que ouvissem. Há relatos, por exemplo, de experiências com surdos terríveis, desde fazerem perfuração nos ouvidos, enfim, uma série de coisas, até aos mais recentes, implantes e operações que se fazem. Isso por causa daquela ideia da homogeneidade sobre a humanidade. A humanidade só tem que ser de uma determinada maneira. Não é assim. E, de facto, os surdos são indivíduos diferentes. Que são indivíduos designados... Mas isso não foi em Portugal. Foi. Furar os ouvidos, isso foi em Portugal. Isso foi transversal às sociedades, não é? Com mais ou menor grau, mas os experimentos, a curiosidade de experimentar, de os fazer ouvintes, de os fazer perfeitos, porque há também essa ideia de perfeição, não é? O que é o indivíduo perfeito seria o indivíduo ouvinte. Aliás, nós ainda temos expressões quando uma mulher está grávida e vai dar à luz, deseja-se que seja perfeito, que seja perfeitinho. Temos a expressão em português perfeitinho. E, portanto, um indivíduo que nascesse surdo seria imperfeito. Portanto, nós temos que repensar. Ou que viesse sem dedos, ou que viesse sem uma mão. Pronto, percebe o que eu quero dizer, não é? Portanto, essa ideia de perfeição, essa ideia de norma, de padrão, é toda ela errada, não é? Porque a diversidade é aquilo que nos caracteriza. E nós temos sérias dificuldades, somos nós que temos sérias dificuldades em aceitar essa diversidade. E, claro, perante a diversidade, ou a negamos, ou tentamos dar a nossa resposta. O que não é adequada, não é? Mas será injusto fazer essas afirmações em genérico, não é? Quando, em Portugal, se não passos significativos no sentido de ir ao encontro... Eu estava aqui a falar ao longo da história, não é? Pronto. Estamos aqui a falar da recente. Mas os nossos telespectadores vão ficar com a impressão que nós em Portugal tratamos muito mal estes cidadãos e não é o caso. Por acaso, eu acho que há situações em que são muito maltratados. Sim, mas vai haver sempre. Isso vai haver sempre. São muito maltratados. Eu diria que são muito maltratados. Não só são maltratados, como são desconsiderados. E o ser desconsiderado, o ser silenciado é muito grave, não é? Basta pensarmos que a maior parte dos surdos não tem acesso à informação. Se nós assistirmos a um programa de televisão, não acontece, não é muito vulgar, acontecer o que está a acontecer aqui hoje, que é acompanhado de interpretação ou de legenda. Portanto, e posso-lhe dar 500 mil exemplos. Basta que um surdo se dirija a um hospital para uma consulta e, portanto, como é que fazemos? Está lá um intérprete? Quem está lá fala a língua gestual portuguesa? Portanto, eu lamento, mas de facto os surdos são muito maltratados, desconsiderados, desvalorizados, apesar dos grandes avanços que já se fizeram, não é? Portanto, eu quero ressalvar isso. Agora, de facto, tem havido avanços enormes, basta pensarmos que, por exemplo, os surdos já não são, na escola, já não são dispensados de determinadas disciplinas, como eram aqui há uns anos. E é isso que eu quero aqui mostrar aos nossos telespectadores, é como é que eles são tratados na escola. Agora, não podemos esquecer a história. Porque a história, infelizmente, repete-se. Não é? Não podemos esquecer a história. Obviamente que hoje não passa pela cabeça a ninguém, digo eu, repetirmos determinadas coisas que aconteceram, mas ainda há muito a fazer. Há muito a fazer. Neste momento, os surdos, também é outra ideia, enfim, que é muito discutível, não é pacífica.
A educação dos surdos está consignada maioritariamente às IREBs, ou seja, às escolas criadas para a educação bilíngue dos surdos, em que existe uma série de escolas ao longo do país, em que, em princípio, essas escolas foram pensadas para que os surdos tivessem acesso a um currículo bilíngue. E um currículo bilíngue quer dizer em duas línguas, neste caso, a portuguesa e a língua gestual portuguesa. Por acaso, até é multilingue, porque há muitos surdos que não só falam outras línguas gestuais, como também falam outras línguas orais, como, por exemplo, inglês, francês, não é? Pronto, mas a própria designação já os põe, só restringe a duas línguas, mas percebe-se a ideia. Mas quando nós vamos analisar essas escolas, vemos logo que isso também é complexo, não é? Por exemplo, os professores surdos continuam a ser, na sua maioria, esmagadora maioria, ouvintes, com pouca formação adequada para a educação destes indivíduos. E, por outro lado, a investigação evidencia que quase 70% destes professores ou nunca teve formação em língua gestual portuguesa, ou se a teve, é rudimentar e não os possibilita desenvolver esse tal currículo bilíngue. O que é que se recorre? Recorre-se, por exemplo, a intérpretes, não é? O que é uma ferramenta fortíssima, porque já há comunicação, não é? Já há um sistema de comunicação muito mais consistente. Mas isso também levanta problemas. Levanta problemas porque também os intérpretes que atuam em contexto escolar não têm, muitos deles, formação específica, não é? Especializada, porque é muito diferente interpretar uma aula de educação física ou uma aula de filosofia, não é? E, portanto, para além desta dimensão do vocabulário, que é fundamental, os intérpretes, eles próprios, deveriam ter essa formação específica. Ora, isto depois leva-nos a questionar a mesma questão que eu coloquei há bocado, que é que educação de qualidade se está a proporcionar aos surdos, não é? Porque, de facto... Portanto, o que me está a dizer é que os professores que dão aulas a surdos não têm formação na língua gestual, os que têm é rudimentar e o recurso é basicamente a intérpretes. Sim. Pronto. Basicamente é isso. E isto acontece de uma forma generalizada nas nossas escolas ou não? A investigação demonstra que é assim. A investigação evidencia que é assim. Eu próprio, quer na minha dissertação de mestrado, quer na minha tese de doutoramento, concluída o ano passado, os resultados apontam para aí. Muito bem. Não é? Vamos imaginar esta hipótese. Tenho um filho surdo, Sim. tenho que o meter na escola, irei ter preocupações especiais, bem, será que a escola tem maneira de apoiar aqui o meu filho no estudo, ou pelo contrário não o posso meter nesta escola e tenho que ir ver uma outra escola na minha área de residência ou, sei lá, no concelho ao lado, para ver se isso acontece. É assim? É muito complexo. Nascer surdo em Portugal é muito, muito complexo. Eu diria que é muito complexo. Até porque a maior parte dos surdos nascem em famílias ouvintes. E, portanto, as próprias famílias não esperam ter um filho surdo. Não é? Não esperam, não é esperado. Por exemplo, um casal de surdos até desejam que o filho seja surdo, que também é estranho, não é? Parece-nos a nós estranho. Pronto. Mas é legítimo e compreende-se. Agora, uma família ouvinte não espera ter um filho surdo. E quando o tem, é um choque. Há um choque inicial, não é? Até porque a língua da família não é a mais adequada à criança, não é? Porque a língua da família é a língua oral e a da criança não será, com certeza, essa. Será sempre a visualidade, porque não tem o canal para ter acesso à língua oral. Ora bem, as próprias famílias entram em choque e, portanto, reproduzem aquelas representações sociais todas que há bocado falamos. O meu filho não é capaz, e agora o que é que vai ser do meu filho? Portanto, há aqui um sofrimento muito grande que as famílias têm que ser acompanhadas logo desde o início. O que é que acontece? Os primeiros técnicos, digamos assim, a quem a família recorre são os médicos. Não é? E os médicos e outros profissionais da saúde muitas vezes ainda são dominados por esse paradigma médico-patológico da surdez. E, portanto,
informando muitas vezes os pais de que realmente a surdez é, neste caso é mesmo surdez, estou a falar já em termos médicos, é um problema que pode ter solução, é assim que é apresentada à família, pode ter solução se for transplantado, se usar próteses, ou seja, nunca um médico, ou raramente uma equipa diz, olha, o seu filho seria aconselhável já desde bebê a ter contacto com a língua gestual portuguesa, não é? Porque é a língua que mais se apropria às características do seu filho. E vocês próprios deveriam também acompanhar essa aprendizagem da língua gestual portuguesa, porque assim, a criança surda vai ter sempre um ambiente linguístico oral, não é? Portanto, o que eu quero dizer é que essa preocupação com ambientes multilingües têm que ser logo muito precoces, porque a maior parte dos surdos só muito tardiamente é que têm contacto com sistemas linguísticos estruturados e, portanto, que lhes permitem um desenvolvimento que é esperado que todos os indivíduos tenham. E eu acho que também tem que se atuar aqui a montante. Por exemplo, tal como existem escolas de referência, não é, para surdos, também deveriam existir outras unidades de referência para surdos. Nomeadamente a criação de equipas multidisciplinares em que houvesse também indivíduos surdos, intérpretes, ou seja, para que os pais percebessem que é possível que o filho seja surdo e que possa ter o desenvolvimento esperado de uma criança. E isso nem sempre acontece. Portanto, quando me dizia há bocado... Chegado o momento de meter o miúdo na escola. Chegado o momento de meter o filho na escola, depende de onde se nasce. E em que família se nasce. E é isso que eu quero aqui por exemplo, escalpelizar. Vamos imaginar que temos uma criança surda que nasceu numa aldeia, enfim, no distrito de Bargança. Muito bem. O que é que aquela família vai fazer? Portanto, vai seguir o percurso que é hospital, não é? Vamos curar o seu filho, ou vamos fazer com que ele ouça, e, portanto, só tardiamente é que lhe vão referir que existe uma escola de referência para a educação de surdos. Em Bragança não existe. Não é? Essa é que é a minha preocupação. Portanto, ou das duas uma, ou a criança fica incluída numa escola só de ouvintes e, portanto, não tem contacto com surdos, por exemplo, que é fundamental. Os outros significativos são fundamentais para o desenvolvimento dos indivíduos, para a criança perceber que existem outros surdos, que podem ser bem-sucedidos, que existe língua que lhe é própria e, portanto, das duas uma. A criança fica aí e, portanto, vamos continuar com aquele modelo oralista muito pouco adaptado aos surdos e, portanto, vamos estar a comprometer as aprendizagens e o desenvolvimento da criança. Sim, esse cidadão aí, de facto, está, enfim... Ou então... Não tem perspectivas. Ou então a criança tem que ir para a escola, para Erebas mais próximas, que ficará ou em Braga, não é? Na zona de Braga, ou no Porto. E o que é que se faz às famílias? A questão é esta. Muito bem. Isso for no Alentejo? Acontece o mesmo? Sim, no Alentejo também há uma escola, também há uma Erebas, mas depende de onde nasce, não é? E o que é que se faz? A família vai toda e depois o princípio consagrado na Declaração de Salamanca, que diz que todas as crianças têm direito à vizinhança e a ser educadas na escola da vizinhança. Não é? E, por exemplo, mesmo uma criança que nasce aqui em Louros e que vem para uma escola Erebes, aqui em Lisboa, a criança tem que se levantar, por exemplo, às 5 da manhã. Porque depois tem que fazer todo o percurso, apanhar os outros todos, para chegar às 8h30 ou às 9 quando começam as aulas. Ou seja, vemos logo aqui uma diferença de tratamento. Isto é muito complexo, porque a criança já teve mais 2 horas em cima, menos 2 horas de sono, do que uma outra que vive ali ao lado. É verdade. Não é? É verdade. Mas isso vai existir depois sempre. O contrário, eu espero que não. Depois temos o contrário. Quando acaba a escola, as outras crianças vão para casa, e ela ainda tem que fazer esse percurso todo, não é? E chega à casa já muito mais tarde que as outras, com muito menos horas com a família, com muito menos horas para estudar, com muito menos horas para dormir. Portanto, e para brincar também. Portanto, para brincar, para conviver e também saber quem são os vizinhos, o café, etc, etc. Portanto, é muito complexa esta resposta, embora eu compreenda os princípios que estão na base das escolas erebas, porque é fundamental que os surdos, porque uma língua aprende-se em comunidade, não é? Uma língua aprende-se em comunidade e é fundamental que as crianças surdas convivam com outros surdos, não só crianças, mas adultos, não é? Os adultos surdos são fundamentais
para o desenvolvimento das crianças surdas. Claro. Não só através da língua, mas Claro. que funcionam com outros significativos. Por exemplo, era muito interessante que houvesse nas escolas colaboração com as associações de surdos, não é? Que lhe desse exemplos positivos de surdos que têm sucesso na vida, não é? Porque aqui há uns anos, por exemplo, eu entrevistei uma aluna surda, uma jovem, em que ela, a alturas tantas, fez um semblante muito triste e disse: eu vou morrer muito cedo. E estava convencida que os surdos morriam todos cedo. E eu perguntei-lhe: mas vais morrer porquê? Pensei: tem alguma doença, não é? E ela disse: eu não vejo surdos adultos. Portanto, morremos todos cedo. Essa ideia de pôr os surdos na mesma escola, numa escola, numa comunidade, a ideia de comunidade, não é? É um princípio que, pronto, é aceitável, mas é muito discutível porque se levantam estas questões todas, não é? Sem e depois dúvida. temos que pensar, mesmo nessas irebas, que interações, que transições são realizadas entre a cultura surda e a cultura dominante, não é? Teríamos também, depois é muito Sem interessante dúvida, ver sem estas dúvida. questões. Aqui a questão que eu quero sobressair é esta. A Constituição da República Portuguesa impõe que todos tenhamos os mesmos direitos. E é isso que faz com que o Estado tem recursos limitados. E um Estado, enfim, apesar do mérito ou do demérito de muitas coisas que se fazem, mas quando o Estado gasta 40.500 euros por 4 comprimidos para pessoas que tenham uma determinada doença, não se pode dizer que não há no Estado português a preocupação com os cidadãos que não têm as mesmas oportunidades, digamos. E aquilo que se faz é aquilo que vai sendo possível fazer. Sendo que o desejável é avançar muito mais do que o ponto, o estado da arte atualmente. Mas é como eu digo, há 40 anos atrás era zero, não tínhamos qualquer tipo de ajuda. Fosse na saúde, fosse noutros aspectos, até no aspecto da pobreza, da sobrevivência de famílias e tudo isso. E hoje em dia já vamos tendo algumas ajudas, apesar de tudo diria eu. No caso aqui em particular, e aqui o meu foco é a escola, porque foi bem observado o que acontece nos hospitais. Estava logo aqui a lembrar-me de um conjunto de casos que acontecem não só com os surdos, mas também com outras pessoas com outro tipo de dificuldades e que acontecem, e que os hospitais não estão preparados para isso. Bom, mas há 40 anos atrás ainda era pior, portanto eu vejo sempre isto nesta perspectiva. Claro. No caso das escolas, portanto ficámos então a perceber que só nos grandes centros, enfim, nos grandes centros urbanos é que temos então alguma saída para estas dificuldades. Não são as desejáveis, mas vão existindo. Sempre é melhor uma família saber que, olha, aqui onde nós estamos a residir não temos hipótese de pôr o nosso menino ou a nossa menina na escola, mas na capital do distrito já temos essa hipótese e, portanto, é uma solução, não é boa, mas é uma solução, é melhor do que não haver soluções, digo eu. O passo seguinte é este, sabemos da dificuldade dos professores, porque, ou, enfim, têm rudimentos de língua gestual e isso não é suficiente, ou têm intérpretes, mas depois os intérpretes têm aquela dificuldade de não ter informação específica para. O ponto seguinte, creio que até já tocou nele, é os currículos, ou antes, os programas para estes cidadãos, para estes alunos, são adaptados, são encurtados, ou são os mesmos que são utilizados para a generalidade da população escolar? Bom, então, já que falou em Constituição, a Constituição, de facto, a nossa Constituição, reconhece o direito de todos à educação. É isso. Portanto, isso é um direito que assiste. Agora, temos é que questionar se esse direito está a ser materializado a todos os cidadãos. Não é? Por exemplo, já que estamos a falar em Constituição, o modo como a Constituição se refere à língua gestual portuguesa é muito dúbio, não é? Portanto, a alturas tantas é dito que a língua gestual portuguesa deve ser preservada e é vista como instrumento de acesso à educação e à cultura. Como instrumento, não é? Portanto, logo aí há aqui uma desvalorização. A língua gestual portuguesa, ao contrário da língua portuguesa e do mirandês, não é uma língua nacional. Não está reconhecida como uma língua nacional. E, portanto, é um instrumento. E estamos sempre assombrados por aquela ideia de que vai haver um milagre e que o indivíduo vai deixar de ser surdo.
Um instrumento utiliza-se quando é necessário. E quando não é necessário, fica lá guardado ou dispensa-se. Bom, isto é só uma parte para nós percebermos melhor as coisas. O que acontece em relação aos currículos que estava aí a referir? Portanto, o currículo já há também algumas, enfim, adaptações. Por exemplo, uma coisa que eu considero extremamente positiva é existir já um programa de língua gestual portuguesa para os vários níveis de ensino. Isso foi uma evolução importantíssima, porque não só se reconhece a língua gestual portuguesa como língua materna de muitos surdos, como o Estado assume a responsabilidade de educar as crianças nessa língua. Isso é muito importante. Pronto. Depois temos português como língua segunda para surdos. Deixe-me dizer que esta designação língua primeira, língua segunda, é ela própria complexa, porque há aqui uma espécie de hierarquia. Qual é a mais importante, qual é a menos importante? Eu questiono muito essa... Para mim, há línguas oficiais. Exato. Primeira e segunda é completamente... referir-me a línguas maternas e a línguas não maternas. Porque, no fundo, é disso que se trata. Para a maioria dos surdos, para a grande parte dos surdos, a língua gestual portuguesa é a sua língua materna. É a língua, portanto, onde se sentem mais confortáveis, onde deveriam realizar as aprendizagens, enfim. Mas pronto, isso nem sempre acontece. Portanto, há aqui estas coisas muito positivas. O que acontece? Acontece que o currículo continua um currículo homogéneo. Isto é, não foi pensado para uns indivíduos que pertencem a outras culturas. Não é só com os surdos, não é? Claro. É com outros indivíduos. Mas no caso dos surdos, vemos depois que o currículo não foi pensado para eles, foi pensado para ouvintes. E, portanto, as coisas continuam com muita dificuldade no acesso. Porque depois nós não sabemos muito bem como é que vamos ensinar, por exemplo, a um surdo o teorema de Pitágoras. Não é? Como é que vamos, por exemplo, discutir o determinismo ou o vitalismo em filosofia? Por exemplo, estou-lhe a dar este exemplo. Porque, de facto, não foi pensado para ali. E os próprios materiais, os próprios manuais, os próprios recursos educativos não estão pensados para surdos, como não estão pensados para cegos, como não estão pensados para uma série de indivíduos. O que é que nós fazemos? Nós, na escola, tentamos desenrascar. Portanto, eu nos professores que entrevistei, a maior parte deles não sabiam o que é que havia de fazer. E, portanto, reproduzia o currículo tal como fazia para os outros alunos, porque é aquilo que ele sabe fazer. Portanto, nós temos que apostar fortemente numa formação especializada dos professores. Porque em Portugal acontece uma coisa que se chama concurso de professores. Há muitos professores que investiram pessoalmente na sua formação, há muitos professores que pagaram cursos de língua gestual portuguesa e que depois são colocados noutras escolas onde não há surdos. E, portanto, nós temos que repensar esta gestão de recursos, que são escassíssimos, que são caros, como disse, e que devem ser repensados e aproveitados, não é? E, portanto, isto é uma questão que nós todos temos que pensar. Temos que pensar se os materiais que produzimos, se os materiais com que educamos os surdos são adequados ou não, não é? Por exemplo, passar um vídeo. Depois há muitos mitos à volta disto. Pronto, são visuais, então vamos utilizar muita imagem, vamos recorrer muito ao vídeo. O que acontece? Muitas vezes o vídeo ou não tem legendas, ou tem legendas de forma muito particular, ou seja, daquelas legendagens automáticas que se fazem, que estão a dizer às vezes coisas que não estão a acontecer no oral, não é? Ou então utilizar o recurso excessivo a imagens, que muitas vezes não tem nada a ver com o acesso que queremos dar. Portanto, eu penso que esta questão tem que ser resolvida em duas etapas. Primeiro, trabalhar com os surdos. Segundo, sempre trabalhar em conjunto com os surdos. Não é? Não se pode pensar um material didático ou um outro recurso sem ouvir os surdos. Segundo, apostarmos numa formação sistemática e especializada dos professores e de outros agentes educativos, porque os professores não são os únicos a atuar com os surdos. E pensarmos esta distribuição dos recursos, não é? Que é fundamental. Eu conheço muitos colegas meus que investiram nessa área e que ou não estão sequer colocados ou foram colocados onde não há. E, portanto, eu penso que é possível um futuro mais promissor. Isso é que é um desperdício de recursos, não é? Eu sou uma pessoa de esperança,
não é? E é isso que me move, é a esperança num futuro mais promissor, e estou aqui a apontar algumas vias, não é? Por exemplo, é fundamental que haja docentes surdos, não só de língua gestual portuguesa, mas de outras áreas, Claro. não é? E, portanto, de reconhecermos essa necessidade também, porque depois penso aqui um problema, que é, então se eu tenho um docente surdo de biologia, ele vai dar aulas a ouvintes? É difícil. Não é? Não é nada difícil. Difícil. Deve ser a dificuldade, deve ser a mesma, de um professor ouvinte dar aulas a surdos, não é? Portanto, há aqui uma certa coisa. O que eu quero dizer com isto tudo é que nós temos que repensar o paradigma que está por detrás da educação dos indivíduos. E, portanto, enquanto nós insistirmos nesse paradigma do deficitário, do incapaz, do oralismo, as coisas muito dificilmente mudarão. Deixe-me dizer-lhe que há escolas que estão a fazer trabalho fantástico e muitas vezes completamente sem proteção ou sem apoio, não é? De iniciativa dos próprios que trabalham no terreno. E há projetos muito interessantíssimos nas escolas. Nem tudo o que existe. Agora, o que eu estou a dizer é que tem que haver uma política educativa consistente e adequada a estes indivíduos. É isso que me parece que falta. E sente que essa e não política falta? experiências. Sinto não. A investigação demonstra, evidencia isso. E não é só a minha tese de doutoramento que evidencia isso. São investigações internacionais e nacionais, não é? Em que, de facto, há esta inconsistência, não é? Porque tem que haver uma vontade política e uma concretização política que, em certa forma, já foi sendo dada, a criação das IREBAs, termos intérpretes de língua gestual portuguesa nas escolas, ou termos formadores de língua gestual portuguesa nas escolas, que deviam ser docentes, porque são isso que eles são docentes de língua gestual portuguesa, e não são considerados enquanto tal. E, portanto, tudo isso já são grandes passos que se deram, mas temos que dar outros. E esses outros têm que ser uma política educativa que aposte consistentemente em projetos educativos localizados, com resposta àquelas comunidades, não é? E, sobretudo, que aposte numa formação especializada nos docentes e noutros agentes educativos e que depois considere esses recursos de forma consistente e adequada. Muito bem. Bem, fica aqui o apelo, este grito de alerta do professor Joaquim Melo, relativamente às políticas educativas que não são tão de aplicação genérica como deveria ser, porque esquecem aqui estes cidadãos que não conseguem acompanhar os demais, sejam os surdos, sejam os visuais, sejam, enfim, ocorre aqui uma série de outros alunos têm dificuldades de mobilidade, enfim, em que têm um conjunto de obstáculos arquitetónicos que obstam a que tenham uma vida normal. Fica aqui, espero que o Sr. Ministro da Educação veja este programa e que possa dar aqui algum contributo para estas questões, que são questões que se levantam todos os dias a muitas famílias portuguesas e a muitos alunos e alunas deste país, desta pátria. Professor, muito obrigado pela sua colaboração. Obrigado. Obrigado, já aprendi uma palavra em língua gestual e obrigado à nossa Alexandra. Espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Até breve.